Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou mostrar nesse vídeo, eu tenho recebido bastante perguntas a respeito da Echeveria secunda, variação glauca, né? Tão conhecida como glauca verdadeira, glauca original, né? São alguns nomes que algumas pessoas conhecem. E mostrar uma planta que é bem parecida, que dá nó na cabeça de todo mundo aí, que é a Echeveria secunda variação pumila. Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a glauca que eu tenho dentro da estufa e a pumila que eu tenho dentro da estufa e o meu vaso de glauca que está no tempo sol pleno, chuva, e o vaso de pumila que está no tempo no sol e na chuva também. Por aí vocês vão conseguir ter um pouquinho uma base, né, para conseguir matar essa charada aí de qual que é a glauca, qual que é a pumila. Bom pessoal, essa daqui é a minha bacia de Echeveria pumila, secunda, variação pumila. Ó, eu vou falar para vocês como eu consigo fazer essa identificação, né? E assim, o que eu avalio, assim, que para mim acaba sendo mais fácil da gente identificar essa questão aí de essa confusão entre a Echeveria secunda variação glauca, Echeveria secunda variação pumila, tá? Essa daqui é a pumila. A gente nota que as folhas dela, ela é um pouco mais pontiagudas, ó. Ela tem essa pontinha. Ela também, ela tá na direção assim superior, né? Ela tem a pontinha meio que fechadinha, né, para cima. A roseta não é tão aberta, nem também tão fechada. Elas ficam bem mais fechadas quando ela recebe bastante sol. É uma forma de proteção, né? Então, agora, como o sol não tá tão quente, né? Tá meio nublado, então ela não fica tão fechadinha, né? Então, essa daqui é a pumila. A gente nota, né? Ela tem essa ponta, ó. Vou deixar mais próximo aqui para vocês conseguirem verificar direito, ó. Ela tem essas pontas, ó. Não é uma ponta pequena, tá? Ela tem uma ponta assim bem generosa. A gente consegue ver essa ponta dela de longe. Esse daqui é um vaso de pumila que eu cultivo no tempo, tá? Sol, chuva, tá no vaso de barro, não é impermeabilizado. Algumas plantas da minha coleção eu gosto no vaso de barro, acho que fica mais bonito esteticamente falando. Dependendo das plantas, eu gosto muito de pôr as gigantes no vaso de barro, porque aí não tem perigo de repente a planta ficar muito alta, ventar e o vaso cair. Então eu particularmente gosto muito no vaso de barro. Por cima eu ponho uma cobertura ou de carvão triturado, ou casca de pinos triturada, ou argila expandida triturada, que é o que eu estou usando agora, tá? Aí depende do que eu vou ter aqui à minha disposição, tá bom? Essa é a Echeveria secunda variação pumila cultivada no sol. Vou mostrar para vocês agora a Echeveria secunda variação pumila cultivada na estufa, tá? É um vídeo rapidinho, é um vídeo rápido, tá? Tô aqui embalando algumas plantas para serem despachadas ainda hoje. Então eu decidi fazer esse vídeo só para dar um help rapidinho aí para quem tá com essa dúvida. Ó, uma Echeveria secunda pumila variação, uma Echeveria secunda variação pumila, até eu tô confundindo já. Cultivada no sol, e essa é uma Echeveria secunda variação pumila cultivada na estufa, né, onde o sol é controlado, né? Então aqui a gente nota que ela tá um pouco mais azulada, não tem essas bordas um pouco mais avermelhada, né? Que a pumila cultivada no sol geralmente tem, ó, a gente nota essas pontinhas um pouco avermelhada. Cultivada na estufa, né, com o sol um pouco mais controlado, ela não tem essa coloração avermelhada, tá? Essa aqui tá no pote 11, essa é a Echeveria secunda variação pumila, tá, gente? Lembrando, eu tô repetindo, tô frisando isso a todo momento para que vocês não se confundam, tá? Então essa é a pumila. Essas aqui são as Echeveria secunda variação pumila, tá? Cultivada no sol, cultivada na estufa, tá? Na estufa, para quem tem dúvida, ela pega um sol, só que o sol ele é filtrado, né? Nós temos além do plástico leitoso, um plástico específico para estufa, também tem o Sombrite 50%, ou seja, entra apenas 50% do sol. Então não é a mesma coisa que o sol pleno, tá?
Bom, agora eu vou mostrar para vocês a minha bacia, né, de glauca cultivada no sol pleno, tá? Não tá tão bonita porque aqui também é a minha matriz, então assim, a gente nasceu uma mudinha, a gente vai tirando. Eu tenho outras bacias, mas essa daqui particularmente é a que eu mais gosto, tá? Então essa não repara lá fundo, né? No fundo tá aquela bagunça de piso ali, a gente tá fazendo uma obra aqui que em breve a gente já finaliza. Bom, essa é a Echeveria secunda, variação glauca, ou conhecida por muitos aí como glauca verdadeira, glauca original, tá? Então aqui a gente nota que ela não tem aquele bico mais comprido como a pumila, né? Ó, olha a diferença, olha o biquinho, gente. O bico tem toda a diferença. Aqui ela já tem a folha em formato de concha, né? Então ela tem a folhinha um pouco curvada, parece de fato uma conchinha, né? Uma colher. Ela é mais fechadinha, claro. Por que ela tá fechada? Porque essa daqui é cultivada no tempo. Então ela é sol pleno, né? Então como forma de proteção, ela vai se fechando mais, tá? A gente nota que o bico, a parte do bico, ele não é comprido, né? Ele tem apenas um detalhe do bico. Olhando as folhas de baixo, ela é praticamente reta. Olha, eu vou tentar pôr de um outro ângulo aqui para vocês enxergarem, ó. As folhas de baixo é praticamente reta e ela é fechadinha. Olha a diferença da Echeveria secunda variação pumila. Ó, é uma planta adulta também, mas ó, não é tão reta, tá? A folha não é tão curvada, não tem como se fosse uma colherzinha, né? Uma conchinha, como eu falei pra vocês, como eu mostrei pra vocês na glauca, ó. Ela é um pouco curvada, mas não é tanto. Olha a diferença da glauca. A gente nota que ela tem um espaço, assim, como se fosse uma colherzinha mesmo. Olhando na lateral, vocês notam que o bico é muito pequeno. Claro, se parece um pouquinho no miolo. No miolo a gente vê que ela tem uma pontinha assim, mas quando a gente vai para as folhas mais velhas, ela não tem essa pontinha igual a pumila. Olha o miolo da pumila, gente. É mais pontiaguda, ela é mais, vamos se dizer... aqui ela tem como se fosse um triângulo, né, ó. A gente pode observar aqui nessa folha, né, como se fosse um triângulo. Aqui ela é completamente redonda, tá? E isso não é só em uma roseta. Olha outra roseta aqui, ó. Mais uma roseta de glauca. Essas aqui, lembrando, é cultivada no sol pleno. Pega o sol do dia inteiro, se choveu ela pega a chuva. O vaso também é de barro, né? Essa é da minha coleção, então eu ponho no vaso de barro. O vaso não é impermeabilizado. E eu rego assim... Depende do sol, tá? Se de repente for dias muito quentes, eu rego um dia sim, um dia não. A glauca ela gosta bastante de água, tá, gente? É uma planta que ela gosta de muito sol e muita água. Se você não rega bem a sua glauca, ela vai ficar bem desidratada, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a glauca cultivada na estufa. Recebe sol, só que o sol filtrado, tá? Igual eu falei para vocês aí anteriormente a respeito da filtração do sol na estufa. Ó, essa aqui é a glauca cultivada na estufa. Mesmo assim, mesmo cultivada na estufa, ela tem as mesmas características, né, da glauca cultivada no sol. A diferença é que no sol, ó, ela fica mais azulada, né, esse aspecto mais azulado, mais fechadinha, né, aparentemente até mais resistente. Cultivado na estufa, ela não vai estar tão azulada, porém, não vai estar tão fechada, porém a gente nota o biquinho, gente, ó. Ó o biquinho, ele não é comprido, ele é só um detalhe, tá? É um detalhe bem pequeno, bem singelo a respeito da diferença da glauca para a pumila, tá? Ó, cultivada no sol, o biquinho, cultivada na estufa, um sol mais controlado tem o mesmo biquinho. Completamente diferente, ó, da pumila, né? Ó o bico dela como é mais comprido. O miolo tende a ser um pouquinho mais fechado, né? Não tá acostumada ainda com sol, não recebe o sol que essa daqui recebe, tá? A coloração é um pouco mais clarinha, porque também não pega o sol pleno como essa. Não tem também a pontinha
um pouco rosada, né, avermelhada, ó, como essa que pega o sol do dia inteiro, tá, pessoal? Então eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, ter dado aí uma luz, né, para quem tá com essa dúvida aí a respeito da glauca, da pumila, né, que ainda se confunde muito. Tenta observar esses 3 tópicos, gente. A ponta, tá? A ponta da glauca é uma ponta assim bem leve, só um detalhezinho. Tenta observar o formato da conchinha, tá? Ó, como se fosse uma conchinha mesmo, tá? E olhando na lateral, ó, a folha fica praticamente reta. Deixa eu colocar aqui. Às vezes eu esqueço que tem que ficar na horizontal, tá? Desculpa aí. Ó, é praticamente reta a folha dela, da glauca. Totalmente diferente da pumila, ó. Que mesmo as folhas mais antigas... Cadê? Tô perdido aqui no vídeo. Mesmo as folhas mais antigas, ela ainda é curvada. As folhas mais velhas ainda é curvada. Observação, gente. Glauca dá para fazer muda por folha? Olha, eu particularmente não consegui fazer ainda por folha, tá? Então, como que eu faço as mudas das glaucas? Aqui, ó, brotação. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela vai brotando aqui embaixo, tá? Vai brotando os filhotes aqui embaixo. A gente vai retirando. Uma outra dúvida. Me perguntaram se as mudas eu faço na estufa. As mudas eu faço das matrizes que tá no sol, que são plantas que estão mais resistentes, tendem a produzir mais mudas por tomarem o sol adequadamente, a rega adequadamente, e aí a gente deixa essas plantas na estufa até a adaptação. Por que até a adaptação? Porque aqui, ó, a gente tem mudas jovens, ela não recebe o sol direto. Então, se eu retirar uma muda aqui, debaixo dessa roseta, e colocar no sol, ela vai torrar, porque aqui ela está sendo protegida pela mãe, né? Pela roseta maior, que faz toda essa sombra aqui para questão de proteção tanto do sol quanto da chuva, o excesso de água na folha. Então, se eu colocar essa planta, essa mudinha nova, direto no sol, ela vai queimar, né? Porque ela é muito jovem, muito frágil ainda. Então, por isso que a gente pega as mudas e põe na estufa, porque aí ela vai se adaptando ao sol filtrado, à rega controlada, e aí aos poucos nós vamos fazendo essa adaptação no espaço que pega só o sol da manhã e depois ir preparando ela aí para pegar o sol pleno, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês, essa informação que eu gostaria de levar até vocês. Espero ter ajudado bastante pessoas aí a respeito dessa dúvida, tá? Agradeço aí por ter assistido o vídeo e até a próxima. Agradeço aí por ter assistido o vídeo e até a próxima.